Olá pessoal, professor Edson Marcon novamente aqui com vocês para dar sequência ao nosso projeto de prevenção contra incêndio. Hoje o tema serão os detetores automáticos de incêndio. Ok pessoal, então vamos ao nosso assunto, mas antes roda a vinheta! Novamente aqui falando de projeto contra incêndios, hoje o assunto vai ser sistema de detecção e alarme. Tá? Dividir em duas partes, para não ficar um vídeo muito longo, né? Então vamos lá, vamos começar com a parte 1. O sistema de detecção de alarme. Quando o assunto é esse, sistema de detecção e alarme, tá? A gente encontra aí muita informação errada, muita informação incompleta sobre a diferença entre o sistema de detecção convencional e o endereçável. Então a gente precisa entender essa diferença para poder definir qual tipo de sistema que nós vamos adotar. Tá? Então nós vamos explicar na sequência, detalhadamente, como cada um deles funciona. Nós vamos desmistificar informações falsas que dizem o seguinte: não é possível identificar o elemento de forma individualizada no sistema convencional. Então nós vamos tirar esse mito e provar que a gente pode sim. Então vamos entender a diferença entre dispositivo de entrada e dispositivo de saída para a gente poder iniciar. Então para a gente entender na íntegra a diferença entre sistema de alarme de incêndio convencional, sistema de detecção de incêndio endereçável, nós temos que deixar muito claro quais são os elementos que vão compor esse sistema e identificar quais são os seus dispositivos de entrada e quais são os dispositivos de saída, ok? A NBR 17240, ela diz que todo sistema de alarme e detecção de incêndio deve obrigatoriamente possuir uma central de alarme de incêndio que vai comandar todo esse sistema. Então a central de alarme de incêndio, ela é obrigatória, ok? Então nessa figura ao lado aqui que nós estamos vendo, né, ela vai mostrar para a gente cada item que vai pertencer a esse sistema. Ela indica quais os elementos de entrada do sistema, quais são os elementos de saída, a diferença entre dispositivo de entrada e dispositivo de saída em um sistema de detecção de alarme de incêndio. Então, nesta figura, nós teremos a nossa central, né? Então a central ela vai mostrar para a gente de onde que veio o alarme, ok? E quem que sinaliza de onde veio esse alarme? São os dispositivos de entrada, tá? Dispositivo de entrada. Então nós podemos ter um detetor de chama, nós podemos ter um detetor de acionamento manual, podemos ter um detetor de fumaça, detetor de gás ou um detetor de temperatura. Então todos esses, né, são os dispositivos de entrada. Uma vez que a central recebe o sinal desses dispositivos, ela vai processar a sua programação e vai mandar uma resposta aos dispositivos de saída. Então, os dispositivos de saída, eles podem ser sirenes, sonoro visual, né? Nós podemos ter módulos. O que faz um módulo? Um módulo, por exemplo, ele pode liberar uma catraca para que ela gire livremente, ela pode liberar uma porta, acionar algum dispositivo. Tá? E outros dispositivos, né? Então, por exemplo, pode acionar motor de bomba, pode acionar exaustor, porta automática, tá? Eletroímã, né? de catraca, câmera. Então vai depender muito da programação que você fizer na nossa central.
Ela é o cérebro do sistema. Ela que vai comandar todo o sistema, independente se o nosso projeto previu sistema endereçável ou convencional. Ok? Então vamos lá, vamos às diferenças. Sistema convencional. O sistema convencional, o custo dele ele é relativamente baixo, tá? Então muitas empresas dão preferência a ele por conta do custo, e ele é indicado para obras de pequeno e médio porte. Tá? Então, pequenos e médio porte, onde eu tenho até 40 endereços aproximadamente. Tá? Cada endereço aqui é um dispositivo, ou de entrada ou de saída. Tá? Okay? Então, no sistema convencional, os dispositivos de entrada serão conectados aos laços da central. Então, o que eu chamo de laço? Eu tenho aqui a central, eu tenho aqui um dispositivo, aqui o cabo, o fio que vai ligar o dispositivo à central. Esse aqui é um laço. Então eu posso ter, para cada laço, eu posso ter um dispositivo no sistema convencional. Então, os dispositivos são conectados aos laços, eu posso ter os dispositivos de entrada, posso ter os dispositivos de saída, eu posso ter os contatos, a gente chama de contato seco na central, que é o contato de relé, ou seja, contato aberto, contato fechado, contato aberto, contato fechado. Ele simplesmente recebe um sinal e ele emite um sinal, ok? Então, cada laço desta central é responsável por receber o sinal de alerta que vai vir de um ou mais dispositivos. Eu posso ter vários dispositivos presos no mesmo laço, ok? Então, se um dispositivo ele for acionado, então, por exemplo, esse dispositivo aqui, ó, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho térreo, primeiro andar, segundo andar, ok? Então, numa edificação onde eu tenho térreo e mais 2 andares. Em cada andar eu tenho detetor de fumaça e eu tenho botão de acionamento manual. Se esse camarada aqui acionar, a central vai perceber que no segundo andar eu tive um acionamento, mas ela não vai identificar o que acionou. Qualquer um que for acionado, ele identifica o andar que foi acionado e não o dispositivo. Tá? Então, cada laço convencional vai receber um endereço, um nome apenas. Térreo, primeiro andar, segundo andar, independente da quantidade de dispositivos que eu coloco neste laço. Ok? Por isso que eu não consigo colocar 2 equipamentos em compartimentos diferentes do mesmo laço. Eu não posso colocar um dispositivo no primeiro andar e, no mesmo laço, um dispositivo no segundo andar, porque eu não terei como resposta em que local que ele foi acionado. Ok? Então, um exemplo, olha, não é permitido instalar um detector que está no hall do primeiro andar de uma edificação, no mesmo laço do detector localizado no hall do segundo andar da edificação. Por quê? Qualquer um dos dois que entrar em alarme vai aparecer um único endereço na central. E essa central vai identificar apenas um único endereço. Só que eu não saberei se é primeiro andar ou se é segundo. Então, o sistema não será eficaz. Tá? Ao exemplo 2. É permitido instalar em um só laço da central 2 detectores e um acionador manual que estão localizados no mesmo hall, pois se algum deles entrar em alarme, a central irá encontrar o local físico onde esse alarme foi gerado, sem dificuldade nenhuma. Então a central vai identificar o local. Então, resumindo, os laços têm que ser pertencente a um único local físico. Não posso ter um mesmo laço em 2 locais físicos diferentes. Conforme a NBR 17240, um laço no sistema convencional, ele pode ter até 20 elementos. Até 20 elementos.
Ou então, a área de cobertura ela tem que ser no máximo 1.600 metros quadrados. A única exigência que esses elementos têm que estar fisicamente no mesmo local. Então, quando a central convencional vai entrar em alarme, o que ela vai fazer? Ela vai ativar as suas saídas, que pode ser uma sirene, pode ser um relé que vai acionar algum dispositivo. E ela vai acionar depois de um tempo que você programou na própria central. Então ela pode ter o acionamento imediato ou levar um certo tempo, dependendo da sua programação. Ok? A saída da sirene. Então, um dos pontos que tem na central é a saída da sirene, que é responsável para fazer as sirenes e os sinalizadores de evacuação entrarem em funcionamento e assim emitir alerta sonoro, alerta visual para os ocupantes. Ok? E também ele pode acionar a saída de relé, tá? Que vai ser um contato seco que vai ser responsável por ativar ou desativar equipamentos, como por exemplo porta, liberar catraca, ativar discador eletrônico para ligar para o bombeiro, por exemplo. Ok? Então todos os dispositivos de saída no sistema convencional, eles serão acionados ao mesmo tempo quando a central vai entrar o alarme. Nós não conseguimos individualizar esses acionamentos. Ela só tem saída para sirene e saída para relé seco, contato seco. Acionou o alarme, ela vai disparar tantas sirenes que você colocar no laço e vai acionar tantos dispositivos que você colocar no acionador de relé seco. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um sistema convencional, onde nós temos aqui, a gente chama de fio negativo, o fio preto. Então o fio preto a gente chama de negativo e o vermelho positivo, ok? Então nós temos aqui uma central para um edifício de 24 andares, então nós temos um edifício de 24 andares, para cada andar eu terei uma botoeira, sinalização, ok? E a central, ela é instalada geralmente na portaria ou num local onde eu sempre terei pessoas. O fio vermelho, o que ele vai fazer? Ele vai alimentar de energia todos os dispositivos que eu vou instalar no prédio todo. E como retorno, como negativo, eu tenho os laços na cor preta. Então, exemplo aqui, eu tenho o laço 1. O laço 1, ele é do primeiro andar. Aqui, eu tenho uma botoeira de acionamento manual. Laço 2. O laço 2, esse laço está no segundo andar. Então, se esse for acionado, a minha central vai sinalizar que no segundo andar eu tive um acionamento. E assim sucessivamente. Então, neste caso, eu terei 24 laços de entrada. São 24 cabos subindo pela parede, ou no caso aqui, descendo, né, pela parede, até chegar na central. Então, a instalação dela, ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa por conta da quantidade de laços que nós vamos descer. Tá? Cada laço tem um endereço específico. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E cada laço pode receber até 20 dispositivos. Então, qualquer um desses 20 que for acionado, eu saberei que é do andar 1, 2, 3 e aquele que for acionado. Ok? Muito bem. No sistema endereçável, né, então vamos ver a diferença entre o convencional e o endereçável. Eu troquei o sistema daquele meu prédio de 24 andares, que é esse aqui que nós acabamos de ver, onde eu tenho 24 laços. No endereçável, eu terei apenas 2 laços. Então, a central endereçável, ela tem uma saída específica para sirenes, ok? Então, quando ela entra em alarme, a central vai ativar todas elas
num tempo programado. Tá? E como saída, eu posso ter acionamento de catraca, de bomba, de eletroímã, de portas. Então, quando ela está em alarme, ela vai ativar ou desativar os elementos de automação que a gente colocou. Se eu precisar de 24 endereços no sistema convencional, eu vou precisar de 24 fios negativos e um positivo. No endereçável, não. Eu precisarei de apenas 2 cabos, um positivo e um negativo. E como que ela funciona? Cada dispositivo vai ter um código, como se fosse um RG, uma botoeira. Cada botoeira vai ter um código, vai ter uma codificação, vai ter uma programação própria. E a central, ela vai enxergar essa codificação. Então, quando um deles for ativado, a central vai receber, através do laço, a informação que a sirene número 1 está disparada. Aí o que vai acontecer? Ela vai acionar a catraca. Então cada dispositivo tem um endereço, cada um, a central conhece todos esses dispositivos. Se eu acionar a botoeira do 5º andar, ela vai entender que a botoeira do 5º andar foi acionada, ela dispara a sirene do 5º andar. Ela manda a informação para o dispositivo correto. Ela vai acionar a bomba ou um eletroímã da porta do 5º andar, porque cada dispositivo tem o seu endereço próprio. Então, é fácil a gente identificar que o custo do endereçável, ele é um pouco maior. Ele é maior que o convencional. Ok? Então, onde que a gente vai colocar o endereçável? Em obras maiores, quando eu tiver mais de 40 endereços. Imagina, 40 endereços, 40 laços. Ou 50 endereços, 50 laços. Então, quando eu encontrar esta situação, a endereçável, o custo-benefício, ele é melhor. O sistema é mais caro, mas o custo-benefício ele é maior por conta de mão de obra, de instalação, coisas desse tipo. Então, esse esqueminha aqui, ele mostra para a gente, né? Eu tenho um detetor, um acionador, um módulo de saída, eu tenho uma sirene no mesmo laço, eu tenho um acionador no mesmo laço. Então, olha, veja quantos dispositivos eu tenho no mesmo laço. Então, eu tenho apenas 2 laços saindo da minha central. O fluxo é esse aqui, nesse sentido, e ela recebe os sinais de retorno. Então, qualquer dispositivo que for acionado, a central vai identificar qual esse dispositivo, qual a localização dele, ela vai buscar a programação que tem dentro dela e ela vai fazer com que um outro dispositivo seja acionado, toque uma sirene, vai depender da programação que foi feita. Ok? Então, tanto o dispositivo de entrada quanto o dispositivo de saída vão ser comandados diretamente pelo laço da central. Uma pequena diferença apenas. Nós temos dispositivo de entrada e dispositivo de saídas direto. Ou seja, são equipamentos. Quando eu falei que tem um endereço, nós chamamos de protocolo de comunicação, tá? O RG do dispositivo. Então, esse dispositivo de entrada e saída, chamados de entrada e saída diretos, são os equipamentos que têm o mesmo protocolo da central. Então, eles podem ser conectados diretamente no laço da central, apenas pelos 2 fios. O positivo, que é o vermelho, e o preto, que é o negativo. No caso do sistema endereçável, tanto o detetor endereçável quanto o sirene endereçável, os módulos endereçáveis e os acionadores manuais endereçáveis são ligados no mesmo laço da central. Todos no mesmo laço. Então, a principal vantagem do sistema endereçável: um laço, que é um par de fio positivo e negativo, preto e vermelho, nós podemos pendurar nele e ele identificar 125 dispositivos em diferentes locais da edificação. Esse 125 pode ser dispositivo de entrada, pode ser dispositivo de saída e pode estar em qualquer andar, qualquer local da edificação. E a central vai identificar
cada um deles separadamente. Então, no sistema convencional, eu vou precisar de vários fios negativos para identificar cada local distinto. Essa é a grande vantagem, ok? Ou seja, eu posso passar um par de fios por toda a edificação, independente de quantos setores, quantas ramificações essa edificação tem, e todos os elementos serão identificados individualmente, sem necessidade de ter vários fios dentro da tubulação. Então, por exemplo, se eu tiver 250 dispositivos, eu vou precisar de 2 laços, cada laço com 125 endereços. Então eu tenho 250 endereços. Como cada laço comporta 125, eu passarei 2 laços pela central. E aí eu teria os 250 dispositivos identificados pela central. Outra observação, as sirenes endereçáveis e alguns módulos endereçáveis, eles vão receber o sinal da central, serão ativados pela central, porém, eles precisam ter uma alimentação de energia própria. Então nós precisamos prever um par de fios para cada um desses dispositivos, se necessário, ok? Alguns deles precisam de energia própria para poder ser ativados, mas o sinal ele recebe da central. Então, resumindo, se eu precisar uma instalação de 125 dispositivos em locais diferentes da edificação, utilizando detetores, acionadores manuais, módulos, eu vou fazer tudo isso utilizando apenas um par de fios, positivo e negativo. Um fio positivo e um fio negativo, apenas para ligar 125 dispositivos. Outro ponto importante que vai diferenciar os dois sistemas é que no endereçável é possível controlar individualmente a atuação de cada dispositivo que eu tiver, tanto de entrada quanto de saída. Cada um deles eu posso controlar individualmente, coisa que no convencional eu não consigo. Então, um exemplo de sistema endereçável. Detetor de fumaça, pertence ao 3º andar, vai entrar em alarme. O que eu quero que a central me faça? Que ela vai acionar a sirene somente do 3º andar. Ela vai tocar por 1 minuto. Terminado esse 1 minuto, todas as sirenes do prédio, da edificação, vão entrar em contato ao mesmo tempo se alguém não fizer nenhuma ação. É um exemplo aí do sistema endereçável. Outro exemplo, detetor de fumaça, que pertence a qualquer um dos andares, entrar em alarme, junto com qualquer detetor ou acionador manual, eu vou querer que todas as sirenes entrem em funcionamento imediatamente. E todos os módulos liberem catracas, portas, imediatamente também. Então nós fazemos essa programação. Eu posso combinar acionamentos diferentes, simultâneos, para ações diferentes, simultâneas também. Vai depender do que a gente quer fazer como programação. Então no sistema endereçável, nós teremos menos fios na instalação e todos os comandos serão realizados individualmente. Eu tenho um controle muito maior, uma visão muito maior de todo o sistema. A diferença básica entre os dois é que nos locais onde eu não tenho necessidade de individualizar os alarmes, né, e exige uma instalação com menos ponto, tecnologicamente mais simples, eu vou usar o sistema de detecção convencional. Se eu tenho uma grande instalação, uma quantidade grande de pontos, se eu preciso uma solução tecnológica complexa, o ideal é o sistema endereçável. Tá? Com apenas um par de fios, eu consigo interligar todos os comandos e fazer todas essas ações que a gente comentou aqui. Bom, detetores manuais. Como detetor de manual, nós temos a botoeira de incêndio. Então, como o próprio nome diz, ela é acionada manualmente. É uma caixa em ABS na cor vermelha. Lá dentro ela tem
um botão que nós chamamos, né, esse botãozinho aqui, que é chamado de push button, né? Quando o vidro é quebrado, esse botão ele tem uma mola, ele é empurrado para frente e ele fecha o contato acionando o alarme. Ok? Então, essa botoeira ela é fixada na parede, nós temos um martelinho aqui que vai ajudar na quebra, né, deste vidro. Ok? Aqui é um LED de supervisão, que é verde, ele vai ficar piscando constantemente, dizendo que o sistema está em funcionamento. E se ele for acionado, eu tenho um botão que vai indicar que eu tenho fogo aqui. As botoeiras e os acionadores manuais convencionais, tá? Eles são projetados para serem utilizados no sistema de alarme convencional. Eu não consigo utilizar um convencional no endereçável e vice-versa. Então, na hora da compra, a gente precisa saber qual que a gente vai comprar. As endereçáveis somente podem ser ligadas nas centrais endereçáveis do mesmo modelo da botoeira, porque elas conversam entre si, elas falam a mesma língua, elas têm o mesmo protocolo de comunicação. Então, eu não posso misturar modelos. Esse é outro aspecto importante que a gente precisa levar em consideração na hora de determinar as botoeiras endereçáveis. Os detetores automáticos, eu não preciso de acionamento humano, tá? Ele aciona por si só, mas é um assunto para o nosso próximo vídeo, senão o nosso vídeo ia ficar muito extenso. Então, gente, no próximo vídeo nós retomaremos o assunto, voltarei a falar dos detetores manuais e vamos falar desses detetores, os detetores automáticos. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo e a gente se encontra então na próxima ocasião. Até mais.